Olá, bem-vindos à Guernica. Esta que é a terceira série, o oitavo programa da terceira série, e hoje nos traz Juliette Roubichet, que nasceu em Paris em 1968, fez toda a sua formação em áreas do direito, licenciatura, mestrado e doutoramento na Universidade Paris 1 Parthénon Sorbonne, e é só pedir à Juliette que eu acho que ela tem o microfone aberto e estamos a ouvir em eco, em duplicado. É só fechar. Ok, obrigado. Depois da defesa da tese de doutoramento, mudou-se para Salvador Bahia. É professora de Direito Internacional e Direitos Humanos, presidente da Comissão de Direito Internacional do Instituto de Advogados da Bahia e tem como áreas de pesquisa da sua preferência e da sua especial atenção os direitos humanos, a proteção internacional do património da humanidade, conflitos armados, justiça penal internacional, direitos dos migrantes e refugiados. Boa noite, Juliette. Agora sim, acho que podes abrir o microfone, já não há problema. Agora, Uh, obrigada. ok, muito obrigado por teres vindo, é um gosto ter-te aqui. Uh, Já agora acrescentar que a Juliette integra também o painel de colaboradores do programa Primaveras Europeias do canal Iaras e Pagus, entre muitas outras participações. E, portanto, além destes assuntos que gostaria de falar contigo, que têm a ver naturalmente com o teu próprio percurso profissional, não só também militante no sentido das causas que estudas e da pesquisa que fazes, que se liga depois a um determinado posicionamento perante o mundo, as coisas, a visão das realidades. Eh, e, eh, mas também conhecer-te um bocadinho enquanto pessoa. E a primeira pergunta que se impõe, naturalmente, é como é que uma parisiense, com toda a sua formação feita dentro do coração de Paris, aliás, no coração do país e de Paris, com uma formação específica dentro da área do direito que no caso do ensino na Sorbonne, do ensino de Direito da Sorbonne, é muito específica, concentrada, famosa até, referenciada como um centro de estudo na base do direito reconhecido internacionalmente, vai parar a Salvador da Bahia quando está justamente no fim da sua tese de doutorado ou doutoramento. Como é que isso te aconteceu? Eh, o eu uso essa pergunta regularmente, Fred, realmente, aliás, alguns alunos meus me perguntam: "Juliette, você é da Sorbonne, o que você está fazendo aqui em Salvador, nesta faculdade?" Houve porque mais parisienses que eu, acho que era difícil. Meus amigos, aliás, quando eu fui embora, apostaram, me confessaram isso depois, que eles apostaram que eu não ia ficar mais de 2 meses longe de Paris. Eu, para sair de Paris, é muito difícil, eu adoro minha cidade, nasci lá, fui criada lá e estou todos os dias com saudade. Mas houve um acidente na minha vida, Fred, me apaixonei por um baiano, simplesmente, e depois me apaixonei pela cidade, de Salvador, e hoje são quase 23, 24 anos que eu estou com o coração partilhado entre 2 pátrias hoje, né, Paris, que eu me sinto mais eh, cidadã de cidade. Eu acho que as pessoas expatriadas, assim, não sei se você pode dizer, eu acho que a cidade onde moro, a cidade onde fui criada, são muito mais importantes que o próprio país em si. Então, Muito mais, sim. estou aqui, É então, verdade. Aliás, na é daí que vem a palavra cidadão, não é? é isso, né. E diz-me uma coisa,
Bem, escolhes então o Brasil e Salvador por amor, e pelos vistos o amor da Bahia e de Salvador foi recíproco também, não é? E também se enquadrou na tua vida, eh, mas o choque há de ter sido grande, não é? O Paris, e como tu dizes, mais parisiense não podias ser. Paris é uma cidade com características muito vincadas e que justamente depois fazem ser muito difícil deixá-la, mesmo até para estrangeiros que vão viver para Paris, depois ficam com muita dificuldade em sair. Hum, eh, o choque há de ter sido grande. Primeira coisa que gostava de saber é como é que o choque da cidade de Salvador, hoje que estamos a gravar, dia 22 de junho, em Lisboa são 22 horas, em Salvador são 19, sim, 19 horas. Eh, como é que E foi amanhã, e amanhã é São João, grande festa baiana, né? é, A cidade parou, hein? e é lindo, sim. Ahm, diz-me, como é que foi esse choque, ou não? Choque no sentido positivo ou É negativo, não isso. sei. Então, eu acho que sempre teve muita curiosidade com o Brasil, né? Tinha muita fantasia, como muitos franceses, muita fantasia, muita vontade de conhecer outro país. Então, não foi a contragosto, apesar de ter conseguido me tornar titular na faculdade na França, mas eu acho que depois da tese e doutorado, dos dois mestrados, do doutorado, eu queria, aliás, abandonar tudo. Não teve essa oportunidade a respeito do direito, mas eu estava a fim de aproveitar da vida, conhecer outros horizontes. Sempre viajei muito, né? Os europeus têm essa sorte de, de ter na minha época, franc, né? Mas hoje euro, que possibilita que nos possibilita a viajar, conhecer outros horizontes. Lá em Paris, o que eu gostava muito justamente era essa miscigenação com pessoas do mundo inteiro. Eu conheci o Brasil porque tinha grandes amigos brasileiros, chilenos, venezuelanos, né, que casaram no Brasil. Viajei para o Brasil e quando fui para Natal, e depois eu quis aproveitar para visitar Salvador. Então, para mim, foi realmente com muita felicidade que eu me mudei, né? Não era um sacrifício, não queria que a Luísio, meu marido até hoje, pensasse que era um sacrifício. Foi realmente uma escolha que eu fiz, porque ele não tinha diploma como ele é bombeiro militar. Então, ele fez tem diplomas, mas os diplomas como militares na Europa não valia mais nada. Então, eu fiz, para mim é um prazer conhecer outra cultura. Sempre o que eu gostei muito em Salvador foi essa mistura entre a Europa e, sobretudo, a África. Então, eu tinha a impressão que era a África, mas eu viajei um pouco na África, mas seria talvez mais fácil minha integração por ser o Brasil. Não falava nenhuma palavra de português, falava espanhol, que me ajudou bastante. E para mim, eu acho que isso que eu gostei é uma cultura totalmente diferente, porém não era um choque como se tivesse ido para a China, por exemplo, A ou Bahia, a Bahia Filipinas. a Bahia é uma junção, um sincretismo, entre Lisboa e Angola. Eh, Verdade. na realidade, nós andamos em Salvador e há pedaços em que estamos na parte árabe de Lisboa e ao mesmo tempo na Angola, que foi a maioria dos escravos que foram para a Bahia em determinada altura foram de Angola e, portanto, o clima é muito angolano e é de todos, isso não há dúvida,
o Estado mais africano, não só do Brasil, mas eu diria da América Latina, não é? De longe. E isso com certeza que é alguma coisa que te trouxe proximidade, não é? Há um clima europeu com uma presença africana que também não é desconhecida para franceses, portugueses, etc. Eu percebo isso que estás a dizer, mas a universidade, como é que foi a diferença entre o peso institucional que a Sorbonne e, sobretudo, a Faculdade de Direito tem e depois a praxis da universidade para onde foste trabalhar? Então, quando eu cheguei, eu falei que eu estava primeiro eu cheguei grávida de gêmeas, também outro É dose. acidente previsto, mas chegaram essas benções e comecei a dar aula de francês e uma professora da UFBA, da Universidade Federal da Bahia, ouviu falar que tinha eh, uma francesa recém formada, que tinha acabado de defender sua tese de doutorado, e ela me fez um convite para dar aula como professora convidada no mestrado, e eu sem falar português, né? Falando um portunhol. E olha lá. E eu, eu não queria, mas por educação ela me convidou, eh, e foi meu primeiro contato com a primeira, acho, doutora, né? Acho que quando eu cheguei há 25 anos atrás na Bahia, não tinha doutorado, é bem recente, em Direito. Então, ela é a professora Maria Auxiliadora Minaim, é uma grande figura, porque eu acho que foi uma das primeiras que defendeu uma tese de doutorado, etc. Ela me convidou na sua sala lá na UFBA, e eu fui lá para agradecer pelo convite, mas sem querer, não conheço o direito brasileiro, não falo português, agradeço pelo convite, mas claro que eu estou com minhas gêmeas, amamento, então vamos esquecer. Mas eu cheguei, eu entrei na sala dela, é uma figura. Ela estava com um telefone fixo de um lado, um celular do outro. Então, ela tinha, não sei como se chama esse tipo de aparelho lá para poder segurar assim as mãos, e ela estava com um sapato com cola para tentar colar o, o, não sei, Salto, consertar o sapato dela, o salto, salto. isso. E eu olhando para ela, acho que durou isso mais de meia hora, olhando para ela, pô, são bem informais, né? Em comparação com meus professores de direito da Sorbonne, e olhando ela assim, dando risada, e de repente ela me olhou, eu fiz, você é Juliette? Sim, encantada, prazer, prazer. E ela falou, olha, eu vou dar aula agora, não tenho tempo, então você vai começar as aulas daqui 15 dias, próxima semana, sobre tal tema. E ela foi embora. E eu olhei para ela e falei, não, 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 não posso, não, não. Então, eu voltei para casa chorando, chorando. Fiz, que isso? Não. Então, é, mas até hoje agradeço ela, porque nunca teria tido coragem de enfrentar era no mestrado, que na época não tinha doutorado, então foi a melhor coisa que me aconteceu, porque ela não me deixou espaço para recusar o convite. Então, cheguei na UFBA, eh, foi um pouco difícil, sabe, Fred, porque ninguém me acolheu, ninguém me ajudou, os professores me olhavam assim no corredor, mas sem falar comigo, nada. Mas eu teve uma turma maravilhosa. Para te dizer o nível do meu português, entrei na sala, a primeira pergunta, vocês são os mestrandos? Começou assim. Então, eles se chamam. Então, tinha juízes, tinha advogados, promotores, defensores públicos, a maioria funcionários públicos. Até hoje, eles se chamam entre eles a turma dos mestrandos. Mas, e foi a melhor coisa para mim, porque
primeiro isso me obrigou a trabalhar muito, então eu trabalhava para dar aula, então tive que aprender o português rápido. Eles todos falavam, né, para entrar no mestrado tem que falar pelo menos inglês ou francês, etc. Então, eles primeiro foram mais tolerantes com meu pobre português e me ajudaram bastante e podia me corrigir, né? Se eu falava de, por exemplo, vícios eh, escondidos, porque em francês, em direito civil, falamos dos vícios cachés. Não, professora, aqui nós falamos de vícios ocultos, o que um aluno de graduação. Então, até hoje, eu tenho excelentes relações com esses 10, 12 alunos, que hoje todos têm grandes cargos, e é assim que não abandonei o direito. Ela é uma mulher extraordinária, não é? A capacidade de captação de coisas e de pessoas, ela faz justamente assim, quer dizer, não há espaço para resposta e essa tem sido muito. Aliás, ela começou a trabalhar e justamente conseguiu fazer o doutoramento ou o doutorado eh, com essa postura, não é? Não deixando que alguém interfira nesse caminho. Há uma E, coisa que eu. aliás, você falou de choque de cultura, para mim foi muito importante, porque eu cheguei, era bem novinha, né, porque na França eu tinha bolsa, tudo, eu estudei sem trabalhar, então tudo mais rápido. Eu cheguei com 30 anos e os alunos tinham alguns 60 anos, né, já com uma carreira de juiz do trabalho, outros, acho que era mais jovem que meus alunos, então foi muito bom para mim, porque justamente não tinha nenhuma relação como existe talvez demais na França, de muita formalidade, de hierarquia. Ao contrário, foi porque tinha uma juíza na área do direito do consumidor, o que me convidaram para falar era sobre o direito do consumidor. Então, foi realmente eu falo eles alunos, mas acho que essa palavra não cabe, era realmente, aprendi o que era realmente, como todo mundo podia aprender de maneira recíproca e ninguém tinha um saber específico, porque aproveitamos para fazer muita comparação entre o sistema francês e o sistema brasileiro. A única coisa que mudou, que no final foi eu que dei uma nota, né, o que foi, acho um pouco constrangedor, porque não me sentia tanta legitimidade para fazer isso, mas foi fantástico e nunca consegui voltar a ter essa troca assim tão enriquecedora, onde entrava na sala e hum, tinha essa troca que eu acho que até hoje todo mundo lembra desse momento com muito carinho, porque foi muito rico e acho que eles tinham um pouco medo de ver uma francesa arrogante, né, que é a nossa, nossa Imagem. reputação, mas eu acho que ele tinha tanto medo, eu estava tão preocupada com o meu português, a falta de conhecimento do direito português, do direito brasileiro, etc., que não houve isso e foi fantástico. Então, eu tenho saudade desses 2 anos de convivência com os alunos do mestrado. Deixa-me A bolsa. confirmar uma coisa contigo. A Sorbonne, que conheço bem, porque passei por lá em filosofia das religiões, que é uma coisa, não tem as mesmas características que a Faculdade de Direito. Mesmo assim, há duas coisas que me parecem sempre muito presentes. A força da instituição jogada como peso sobre os alunos, os estudantes, ou seja, apesar mesmo nas coisas mais radicais que se conseguem, bem, mais de 68, por exemplo, ou coisas não tão radicais, mas que se conseguem fazer, o peso da instituição é brutal sobre os alunos. Outra coisa também é
a nomenclatura académica, os académicos, também fazem esse peso muito forte sobre os alunos pelo seu estatuto. E há uma espécie de luta de classes, neste caso não de classes, mas de status quo, que é desfavorável para os estudantes, sim. Isso, aliás, eu acho que é uma característica das universidades europeias, mas acho que a Sorbonne, como Coimbra ou Cambridge, que são as 3 mais antigas do mundo, não é? Estamos a falar de universidades com 700 anos, não é propriamente uma coisa de ontem, mas em Salvador o que eu noto é que há uma procura de peso da nomenclatura académica, mas que os estudantes têm uma participação que eu acho invulgar na capacidade de se integrarem, juntarem e terem uma voz que também não vejo noutros sítios do Brasil. Isto é verdade ou é só impressão minha? Não, é verdade, é verdade. Só para voltar ao que você falou, quando eu cheguei aqui, o que me animou era justamente essa presença africana. Quando você falou de choque à diferença, o que eu queria falar também é quando eu entrei na UFBA, só tinha professores brancos, fora de um professor, Edvaldo Brito, né, que é conhecido porque acho que foi ministro da Fazenda, né, na época de FHC, e aqui na Bahia é uma grande figura. E fora dele, só brancos, brancos. Meus alunos, todos brancos, 100%. E isso para mim foi um choque, porque na Sorbonne, primeiro 30%, na minha época, eu acho que não mudou, 30% dos alunos eram estrangeiros. Então, um choque foi isso, ele chega numa faculdade onde as pessoas eram realmente muito parecidas, todas oriundas da mesma classe social. Então, eu tive eh, essa sorte de viver. eh, então, cheguei na época de FHC, e eu vi com os governos Lula e depois de Dilma como realmente uma política governamental pode mudar realmente eh, eh, a, a, a- pode Realidade. mudar a sociedade, porque felizmente hoje tem mais diversidade, mais cores, mais religião, mais de tudo, e isso me agrada mais, porque pode ser engraçado, mas eu tenho mais amigos negros em Paris que em Salvador, né? Pelas pessoas que frequentam a faculdade. Sem querer interromper, desculpa, mas nós temos a mesma idade e, e em relação a Salvador, houve uma época em que não se encontrava um negro, por exemplo, numa repartição pública. Não havia, quer dizer, uma pessoa ia à fazenda, aos correios, ou, não havia, tudo o que fosse administração pública eram brancos. E o salto foi, quer dizer, foi Tremendo, tremendo. um salto tremendo, absolutamente tremendo, até no acesso a todos os graus de ensino e ao próprio trabalho, né? Ao, ao trabalho propriamente dito. Avançando para uma coisa que me faz muita espécie, é como é que tu juntas tantas áreas de investigação. Não consigo perceber, também não deve ser uma loucura de estudo, porém não é difícil ver que aquilo que está no centro da tua pesquisa são os direitos fundamentais da espécie humana, dos seres humanos,
numa perspectiva de igualdade de direitos entre eles, mas depois uma outra coisa são a igualdade de direitos entre cidadãos de várias cidades. E mantendo esta ideia que eu acho muito curiosa e que lançaste no princípio, eu acho que de facto nós somos de cidades, os países é uma coisa abstrata, não é? Mais abstrata ainda quando se trata de países de uma dimensão tão gigantesca como o Brasil ou com países com um passado colonial, como é o caso da França, de Portugal, ou que continua a ser a União Britânica e o seu colonialismo assassino. E nessa perspectiva, aquilo que eu te queria perguntar é o que é que notaste que te fez preocupar tanto com esta questão, por exemplo, do direito internacional, do direito dos migrantes, dos direitos humanos, das relações de direitos do Estado perante migrantes. ah, Tu hoje postaste num grupo uma coisa que eu achei engraçado, as pessoas não pensam, temos o mundo e no caso de Portugal temos a Armada Portuguesa a partir dos Açores à procura de 5 milionários no Titanic e ao mesmo tempo estão a morrer milhares de migrantes em embarcações de pescadores no Mediterrâneo, aqui ou ali, sem permissão para ser resgatados. Eh, Certamente que há qualquer coisa por trás disto. O que é que te primeiro motivou a este tipo de pesquisa? Excelente pergunta, Fred. Outro dia eu estava pensando que se eu tivesse que fazer um concurso público, bom, na UFBA há 25 anos que eu espero um concurso público em direito internacional, então não tive a oportunidade, mas eu deveria ou escrever um memorial sobre minha carreira, que começo a envelhecer, então e realmente eu fiquei preocupada, porque você tem totalmente razão. As pessoas podem olhar minhas áreas de predileção, assim, de pesquisa, de artigos, por exemplo, ou de palestras, não tem uma linha coerente, claramente, à primeira vista. E eu sempre penso, e como eu vou justificar que eu sou capaz de escrever um artigo sobre o custo do migrante, né? Depois, sobre a proteção do patrimônio da humanidade nos conflitos armados, sobre a reconciliação entre a Corte Internacional de Justiça e o Brasil, ou sobre os tribunais cidadãos, né? Que é o último livro que eu publiquei. Então, realmente é complicado. Acho que tem uma linha diretora que você, acho que isso é tudo ligado realmente aos direitos humanos, essa questão realmente de proteção dos direitos fundamentais. E realmente, quando procuro saber, minha vida sempre foi guiada, mas de maneira inconsciente, né? E agora que eu pensei, com os 50, meus 50 anos, eu fiz, mas realmente, Juliette, você tem que se concentrar, aprofundar mais, mas eu canso e eu quero mudar. Então, acho que a palavra-chave seria indignação. Por que escolhi direito internacional? Porque fui ativista numa ONG, por exemplo, que se chama GISTI, na França, que é uma ONG muito importante, não sei se você ouviu falar, GISTI, o acrônimo de Grupo de Informação e de Apoio, Soutien aos Trabalhadores Migrantes. Então, comecei a me apaixonar pela condição do estrangeiro, como você falava antes, pela questão da nacionalidade. Na França também teve sorte de estudar com professores geniais, notadamente um Paul Lagarde, que era o especialista da nacionalidade. Me apaixonei. Na minha família, acho que quando tem uma reunião de família,
dos dois lados. Do lado do meu pai, acho que tem mais de 20, 30 nacionalidades, né? A irmã da minha mãe casou com um homem que se recusou a fazer a guerra na Argélia, o que nós chamamos eventos da Argélia, mas que era uma guerra de independência, e ele tinha uma grande consciência e ele se recusou a, eh, a entrar em guerra contra os argelinos, que, segundo ele, legitimamente podia reivindicar sua independência. Então, ele foi banido. Banido, foi para o Brasil. Trabalhou para uma ONG durante 2 anos para dizer. E depois eles foram morar na Venezuela. Outro tio foi para México. Outro tem pessoas do mundo inteiro. Sempre gostei das línguas, das outras culturas. Então, quando eu entrei no curso de Direito, na França, você tem que escolher, sem conhecer, sem saber o que é, entre direito público e privado, você nem sabe o que é. Negócios comerciais, ciência política ou direito internacional, eu escolhi por acaso, direito internacional, porque gostava de viajar, gostava de aprender idiomas, gostava das outras culturas, tinha muitos amigos do mundo inteiro, é a sorte que nós temos lá em Paris, e me apaixonei, adorei. E depois os direitos humanos e isso, minhas indignações. Por que eu escrevi, comecei a pesquisa sobre a proteção do patrimônio? Porque meu pai tinha uma galeria de arte africana, então eu fui para... Tinha muitas pessoas do Mali, principalmente, que conhecia graças ao meu pai, e visitei o Mali, e quando teve os jihadistas destruíram Timbuktu, os mausoléus do século XIII, eu fiquei chocada, sem aguentar, sem saber o que fazer. A única coisa que podia fazer foi escrever, pesquisar sobre por que nós não conseguimos proteger esse patrimônio tão importante da humanidade, que eu comecei a pesquisar, me apaixonei pelo tema, escrevi sobre isso. Depois o TPI, me interessei ao Tribunal Penal Internacional, Justiça Penal Internacional, mas porque somente tem africanos negros julgados, e por que não vão julgar os carrascos dos outros países ocidentais, por exemplo? Eu vou escrever um artigo para tentar entender o que está acontecendo. Então, acho que a linha diretriz, ela é bem tenue, mas acho que é isso, minhas indignações. E eu acho também minha instabilidade, que depois de ter estudado, uma vez que eu escrevi um artigo, etc., eu acho que não sei se eu vou poder dar muito mais. Então, para não... Eu tenho total consciência que isso, o maior defeito vai ser um pouco de superficialidade, que eu nunca vou aprofundar demais, mas para responder à crítica, se eu tivesse que defender perante um júri, por exemplo, esse percurso, eu me situo de maneira totalmente modesta, me dizendo que seria... Eu admiro muito, desde sempre, os iluministas, os enciclopedistas, sempre Diderot, os Voltaire, me impressionaram pela justamente isso que eu gosto. As pessoas que me impressionam são as pessoas que conhecem o artigo 3, e vão trabalhar o artigo 3 da Convenção de Genebra, de 50, a vida toda. O que me interessa são essas pessoas que têm um conhecimento interdisciplinar. Eu acho que você tem uma melhor visão do mundo. Então, claro que eu não sou a grande especialista de nada hoje, mas eu acho, para mim, é muito mais interessante, muito mais, me incentiva muito mais, mas eu concordo, se alguém, Juliette, você é um pouco superficial, é a contrapartida. Eu gostava de dizer exatamente o contrário, e uma das razões que me levou a pensar já há um tempo em fazer esta conversa contigo, primeiro duas coisas. Eu acho que não só não é uma não acho, não é por uma razão crítica negativa, mas por uma questão crítica positiva,
Isso. e acho que encontrei, em relação ao teu trabalho e às tuas intervenções, etc. Eu conheci primeiro as tuas intervenções, depois é que li coisas que escreveste e que defendeste, que eu acho que têm um denominador comum, que é perfeitamente coerente em todas. O que eu acho que o que está presente sempre é questionar a condição de estrangeiro, não é? Eu acho que todo o teu trabalho eh, tem sempre presente esta ideia de que o próprio conceito de estrangeiro já é um- uma já é uma distorção da condição humana e, portanto, alinham-se as áreas em que esta questão se coloca. Outra coisa é justamente a ditadura dos especialistas. Nós vivemos é o contrário do saber. Ou seja, o saber é o conjunto de experiências mundividentes do todo. Não é uma pessoa que sabe de pneus de carro, só sabe de pneus de carro, e depois uma pessoa pergunta: "Mas então viste aquele filme?" "Ah, não, não." "Mas e viste o?" "Não, isso não sei o que é." "Ai, a política não me interessa." "Ai, eu não." Mas sabe tudo sobre pneus de carro, mas não é capaz de emitir uma opinião crítica sobre o que quer que seja. E se me permites, eu acho que o extraordinário valor do teu trabalho é esse, é de ser capaz de relacionar situações entre espaço, tempo e ocasiões, tendo como centro a questão do o ser humano que não pode ser estrangeiro no planeta, e outra questão que é os deveres que o conjunto tem perante o indivíduo que, sendo considerado estrangeiro, está sistematicamente a ser considerado a mais. E portanto isso eu acho que é mesmo o mais interessante e infelizmente nós vivemos num tempo em que há especialistas para tudo, e não têm qualquer capacidade, de ver o todo como é a realidade, não é? A realidade não existe em parcelas. Ah, Eh, adorei. Eu vou guardar isso que você que acabou de falar na minha cabeça é porque eu acho que é mesmo isso. tanto Eh, se tivesse que se eu voltasse a 30, não, mais de 35 anos atrás, se eu tivesse que escolher outro curso, na época eu escolhi direito porque eu não sabia o que fazer. Com 17 anos, você quer fazer o quê? Eu queria chorar porque tudo me interessava. Não nasci com eu quero ser, quero trabalhar na farmácia, eu vou fazer ou médica, vou estudar para isso. Eu gostava de tudo, de história, de tudo, menos das ciências exatas. Acho que eu era mais por incompetência que gosto. Mas hoje, porque na minha época não existia assim, escolheria agora um curso onde eu ensino hoje relações internacionais. Estou adorando esse curso, porque tem ciência política, economia. Adoraria conhecer melhor a economia, porque eu acho que eh, teria adorado estudar economia. Estudei um pouquinho no curso de direito, mas bem pouco. Eh, eh, então, eles têm o quê? Filosofia, sociologia, antropologia. Eu acho esse curso genial. Ou talvez na minha aposentadoria, não vai ter mais aqui no Brasil, mas se eu tivesse essa possibilidade, história da arte. Eu acho genial. Entender o mundo, a partir da evolução histórica, eu escolheria assim um curso mais abrangente. Apesar do direito, eu acho excelente para qualquer cidadão. Acho que o cidadão, qualquer cidadão deveria ter conhecimento em direito para ser um cidadão consciente. Mas também vi isso no Brasil acontecer, esses novos cursos que preza a interdisciplinaridade. Eu acho muito bom, muito bom. Acho que vamos ter cidadãos, talvez não vão conhecer exatamente o artigo do Código Civil, etc., mas eles vão ter uma visão
muito mais ampla e muito mais crítica, né? Então, mais interessante para todos. Desculpa, Claro. te cortei. Não, não, não. Eu inevitavelmente vou saltar para um assunto que, em que te ouvi falar há pouco tempo e que me interessou profundamente. Depois é que percebi que havia um livro, depois é que estive a ver como é que tinhas tratado esse assunto. Vamos abordá-lo pelo princípio e da forma mais simples. Tu resolveste tratar de uma coisa que se chamam tribunais cidadãos, ou seja, tribunais constituídos por cidadãos. E o que é que isto quer dizer, Juliette? Então, também, outra indignação minha. Como eu cheguei a trabalhar esse novo conceito, esse novo fenômeno? Então, 2015, eleição final de 2015, eleição do presidente Jair Bolsonaro, eu desesperada. Primeira medida que ele tomou, primeira medida foi a formação dos ministérios. Então, agora que eu estou morando aqui, você conhece Fred Itapuã, lá em Salvador. Então, minha casa fica na frente das dunas de Vai Abaeté. ter. Gente que visita, é lindo demais. É o berço da cultura indígena, mas também dos afrodescendentes, onde também surgiram os muçulmanos, né, É o centro de ligação da cidade ao mundo e do mundo à cidade. e hoje é objeto de invasões da milícia, que acabou de chegar, graças ao nosso presidente. Então, eles estão ocupando, invadindo nossas dunas, da especulação imobiliária. Então, então, agora o que me interessa muito é o meio ambiente, proteção do meio ambiente. Então, tinha essas questões lá, o Ministério do Meio Ambiente sumiu. Bom, tinha várias decisões, e acho que um dos primeiros decretos do presidente foi de autorizar o uso de agrotóxicos, né, na agricultura no Brasil, que já era um paraíso. Então, eu escrevi um artigo para um portal que eu gosto muito, que se chama Outras Palavras, o tipo Le Monde Diplomatique daqui, eu gosto muito, e mandei um artigo assim, que eles chamaram, que eu achei genial o título, eu sou péssimo para os títulos, o Antônio chama o meu artigo de Governo Tóxico, e ao me interessar a essa questão dos agrotóxicos, etc., eu descobri um tribunal Monsanto. Então, no meu artigo, falava das iniciativas para tentar lutar contra os agrotóxicos, contra essas empresas, etc. Então, tinha colocado as iniciativas nacionais, internacionais, estatais, não estatais, etc. E descobri esse tribunal Monsanto. O quê? Então, como você falou, fui olhar, me interessei, me inscrevi, porque eles tinham um portal, e eu achei genial, e descobri um novo mundo, eu não tinha noção. Agora tenho 53, vou fazer 54 anos, ou 55, nunca sei mais qual é a minha idade, eu já prefiro esquecer, e não tenho mais fé nos estados, nessa sociedade estatal e interestatal, né? Não aguento mais esses governos que não têm coragem de tomar medidas para proteger o meio ambiente, para etc. E realmente me interessam muito, e como cidadão também, as iniciativas da sociedade civil. E como jurista, descobri que tinha quase 400 tribunais cidadãos. Então, as pessoas talvez nunca ouviram falar, tem várias denominações. Tribunais populares, tribunais de consciência,
tribunais populares, já falei, tribunais, talvez outro nome mais comum, de opinião, tribunais de opinião, etc. Então, comecei a pesquisar, e uma associação de estudantes já me tinha chamado para liderar um grupo, e me chamaram de novo, e já tinha feito com eles uma pesquisa sobre as cortes regionais de direitos humanos, queria mudar, e veio essa ideia de estudar esses tribunais cidadãos simplesmente porque justamente não conhecia nada. Então, sou eu com minha inconsciência, convidei um grupo de estudantes a fim de estudar. Isso também eu fico impressionada, porque eu, com a idade deles, não ia procurar um professor para fazer pesquisa fora da faculdade. Aqui eu estou admirando esses jovens. Então, poxa, pessoas que me procuram assim, então, me coloquei à disposição, mas falei com eles, olha, vamos pesquisar juntos, porque eu não conheço, mas isso que me interessa, e descobrir esse novo fenômeno. Vocês têm muitos anseios, a respeito dessa efetividade dos direitos humanos. Vamos ver quais são as iniciativas que a sociedade civil oferece. Então, o que são esses que eu chamei de tribunais cidadãos? Eu escolhi mais essa denominação. É um novo fenômeno. Então, são mecanismos de justiça alternativa à justiça distributiva. Ou seja, como eu poderia dizer, uma justiça que não é centralizada na repressão dos crimes, né? Mas é uma justiça que vai privilegiar a reparação, né? Que vai se destacar pela atenção que ela vai dar às vítimas, que vai visar preencher as lacunas da justiça estatal. E é isso que me interessou, porque esses tribunais são criados pela iniciativa da sociedade civil, vai chamar pessoas normalmente com um certo prestígio, ou que são intelectuais, ou pessoas que têm que são ativistas, ou que são personalidade, etc., vão convidar essas pessoas para participar de várias audiências para revelar, primeiramente, quase todos esses tribunais visa a preencher a inércia, ou a incapacidade da justiça estatal ou interestatal, até os tribunais penais internacionais, por exemplo, e que visa a lutar contra a impunidade. Normalmente, esses tribunais são criados diante de uma indignação em função da impunidade de exações, de violações muito chocantes dos direitos fundamentais, e vão pelo menos, as pessoas que vão criar esses tribunais sabem que o julgamento não terá nenhuma força vinculante, nenhuma força obrigatória, porém, eu, como professora de Direito Internacional, nós sabemos que temos que sair dessa visão restrita da sanção jurídica, da prisão, da prisão, da Da indenização, pena. mas nós temos o que nós chamamos as sanções morais, né? O naming and shaming, que nós chamamos, os anglo-saxões chamam em direito internacional. Vamos, pelo menos, o que é muito importante para as vítimas, difundir a existência de crimes que nunca foram punidos, e talvez fazer recomendações para os estados, e às vezes funciona, fazer recomendação para tentar reparar e impedir no futuro a reiteração desses crimes. Deixa eu fazer uma pergunta. Segundo eu entendi, talvez seja melhor desligar só um bocadinho o microfone, que está outra vez o teu microfone, Juliette. Desliga só um bocadinho, que está outra vez a fazer eco. É isso. Desculpa, obrigado. Eh,
Segundo eu entendi, dir-me-ás se entendi bem, há duas coisas que, apesar de tudo, não percebo. Uma delas é nos casos que fui conhecer através das tuas palavras, da tua entrevista e do clique que escreveste sobre isso. Eu não li o livro, não tive acesso ao livro, mas consegui ler partes do que escreveste. E há duas coisas que me fazem uma certa confusão. Ah, ok, ponto assente que talvez pudéssemos ter uma ideia de que estes tribunais têm sobretudo a ideia de uma que o resultado dos seus julgamentos é uma pena ética, é uma pena de, bem, primeiro, por um lado, estudá-los, sinalizá-los, marcá-los e haver uma condenação ética que é, porventura, na história, muito mais significativa do que uma ação penal com uma pena de prisão qualquer, que até se pode amnistiar uns tempos depois, ou anular por circuitos jurídicos que se encontram, etc. Contudo, a composição dos tribunais não contesta a fórmula, o ritual dos tribunais tradicionais e do Estado. Ou seja, não contesta o ritual do sistema ser presidido por um juiz, ter constituintes, defensores, acusadores, ter peritos, etc. Ou seja, há aqui uma coisa que pode ser um precedente, se bem que já lá vamos, isto no passado já existiu, não é? Existiu foi de outras formas. Eh, mas, ou seja, aquilo que me faz confusão é como é que se contraria um sistema ou se faz uma ofensiva sobre o sistema de julgar com o mesmo ritual de procedimento ou o mesmo ritual processual que têm os tribunais do sistema. A segunda coisa é justamente esta questão da chamada de personalidades, de pessoas conhecidas, olha, de especialistas. E muitas vezes acaba por acontecer que quem vai manifestar opiniões nestes tribunais até são os mesmos especialistas que às vezes estão presentes nos tribunais do sistema. Ou seja, aqueles que vão, por exemplo, se chamar um psicólogo, esse psicólogo se calhar vai, que é famoso, porque é prestigiado, porque etc., vão chamá-lo e ele vai reproduzir exatamente o mesmo modus operandi com que o faria num tribunal de Estado. Eram estas duas questões que gostava de te colocar do que percebi. Excelente. Neste livro, então, que é o fruto do trabalho desse grupo de jovens pesquisadores, eu escrevi depois um artigo para tentar fazer, mas eu quero escrever outro artigo mais científico, mais organizado, mas já levantei justamente esse paradoxo. Esse paradoxo porque vocês têm personalidade famosas como eu vou falar depois um pouquinho para explicar melhor o filósofo Russell britânico Uhum. que teve a ideia do primeiro tribunal cidadão ou de opinião, junto com Jean-Paul Sartre, filósofo francês. Esse paradoxo que eles vão contestar, vão desafiar o monopólio do Estado no tocante à justiça. Aliás, os governos até hoje estão contestando essa possibilidade de criar um tribunal. O general de Gaulle, por exemplo, se recusou a hospedar esse Sim, sim, primeiro sim. Em Paris, sim. em Paris, porque ele falou isso, que tribunal é a apanagem dos estados, eles que têm
o direito à força e ninguém pode criar outro tribunal. Então, é engraçado isso, que eu vi esse paradoxo, é isso que eu quero estudar. E, do outro lado, qual é a ideia que Russell e Sartre acharam para desafiar esse monopólio estatal? Era de adotar a mesma solução, criar um tribunal, o mesmo ritual. Eu gostei, você falou exatamente, eu escrevi no artigo também, esse mesmo ritual judiciário, tanto que se chama tribunal, Sim, né? claro. Tem alguns que chamam esse fenômeno de processo de opinião, processo cidadão, etc. Você vai ver o que atos de é o mesmo ritual, um quadro pseudo-judiciário, porque você vai ter o quê? Tribunal, você fala de procurador, atos de acusação, testemunhas, vai ter prolação de um julgamento, e toda a dramaturgia do teatro judiciário, realmente, é, que eu fiz. É engraçado, você quer contestar um sistema e você vai oferecer um pseudo, um quadro idêntico. Eu acho que achei a solução. Eu pensei no que eu estudei nos meus primeiros anos de direito, na, na obra de Pierre Bourdieu, nesse artigo famoso de 86, que falava da força do direito. Eu acho que ainda está bem implantada no nosso consciente, etc., e, aliás, ao ler muito, eu vi a reação das vítimas. Por exemplo, uma vítima seria as mulheres de conforto, essas coreanas que foram escravizadas pelo exército militar japonês. Para elas, o que eu li, o que foi muito importante para elas é ter pelo menos um tribunal, mesmo informal, mas pelo menos ter sido ouvidas como testemunhas. Aliás, eu fui olhar as fotos, os filmes que existem sobre esses tribunais. Os juízes, eles chamam de juízes, alguns vêm com a roupa preta, até a vestimentária é idêntica. Sim. Se justamente vamos contestar. Então, eu acho que isso é ainda a força do direito é muito importante, é isso que eu gostaria de estudar um pouquinho mais, que achei muito interessante. Então, só para explicar para as pessoas que nunca ouviram falar sobre isso, o Tribunal Pioneiro, antes de responder a sua segunda pergunta, o Tribunal Pioneiro, que eu acabei de falar, que foi criado em 66 pelo em inglês você vai falar melhor, Bertrand Russell. Bertrand Russell, sim. Ele, em 67, ele ficou indignado pelos crimes que ocorreram no Vietnã, na guerra, né, liderada pelos Estados Unidos no Vietnã, e ele, junto com Lelio Basso, um italiano. Então, eles têm grandes personalidades, né, que têm prestígio assim, internacional. Simone de Beauvoir, né, James Baldwin, né, o grande autor negro, né, da África, Júlio Cortázar, né, o argentino, o escritor, etc., foram chamados para participar desse tribunal que visava divulgar a existência de crimes de guerra cometidos pelo exército estadunidense no Vietnã. E por quê? Porque claramente nenhum tribunal interestatal, a ONU nunca, por causa do veto do Conselho de Segurança, vai criar um tribunal internacional para julgar essas exações. Então, a sociedade civil realmente, de maneira muito subversiva, criou esse tribunal em razão dessas personalidades famosíssimas no mundo inteiro. Teve uma divulgação desses crimes que foram cometidos e isso, aliás, foi muito
Foi isso que eu gosto, né? Você vê como o poder estatal vai resistir, né? Então, o general de Gaulle falou que, não, toda a justiça, no seu princípio, na sua execução, pertence exclusivamente ao Estado. Tanto que eu já falei, não aceitou hospedar as audiências em Paris. Então, quem ofereceu hospedagem foram os países ditos neutros, a Suécia e a Dinamarca na época, e esse tribunal teve uma repercussão enorme, porque foram criados depois o Tribunal Russell II, etc., etc., e os tribunais, o Tribunal Permanente dos Povos, hoje são quase 400 tribunais. O grande problema é sobre essa questão, eu esqueci sobre Tinha a as ver com a questão das personalidades, da necessidade de trazer personalidades conhecidas, reconhecidas, famosas, para dar peso aos tribunais. Essas pessoas, ao mesmo tempo, são aquelas que já têm espaço nos tribunais de Estado. Na realidade, são essas que têm acesso a dar os seus pareceres, etc, etc. E em que medida é que isso não é uma contradição com um tribunal que se quer popular? Ou seja, que não tem que estar patrocinado por alguém com um peso no Estado que se quer confrontar. Olha, eu falei hoje é um novo fenômeno. Hoje não tem um regime jurídico único. Então, cada tribunal é bem diferente. Então, por exemplo, para o Tribunal Monsanto, o que foi um tribunal criado por ONGs, né? Desta vez a importância das ONGs, que chamaram para ser juízes várias personalidades como juízes de tribunais interestatais. Interessante, né? Então, então eles e foram um tribunal que, por exemplo, vai concretizar um conceito que não foi aceito ainda pelo Tribunal Penal Internacional, que é o ecocídio, por exemplo, né? Então, por que chamar um juiz de um Tribunal Penal Internacional ou de a Corte Interamericana de Direitos Humanos para um tribunal informal? Será que ela vai conseguir fazer melhor? Sim, né? Vamos ver. Mas, olha, vocês têm tribunais onde nem sempre são personalidades conhecidas. Por exemplo, no tribunal, uma das pesquisadoras do grupo escolheu o tribunal que se chama o Tribunal Cidadão sobre a Detenção de Crianças Estrangeiras em Centros Fechados. O problema é o que lá foi na Bélgica, tinha uma lei que autorizava o confinamento das crianças estrangeiras, que chamamos clandestinas, né, que entraram de maneira irregular, melhor, ou sem documentação, e ela autorizava o confinamento dessas crianças, essas menores de idade, em centros de detenção para migrante. Essa retenção, olha, era autorizada por 5 meses, podia ser renovada por mais 3 meses, e a jurisprudência autorizou, os tribunais belgas autorizaram a renovação ainda de muito mais meses. Então, e tudo isso em condições de detenção que realmente poderia comprometer o crescimento dessas crianças. Então, como foi a composição? Interessante. Tem um professor de direito do Burundi, e isso que é interessante, composição internacional também, né? Para ter uma ideia de imparcialidade. Tinha de cabeça, o fundador de uma ONG muito conhecida nessa área de defesa dos direitos das crianças, que é a ONG Defense for Children International. Tinha uma socióloga formada em direitos humanos também. E, olha, interessante, chamaram crianças de 12 a 18 anos. Então, quem escolheu essas pessoas, etc., foi a Unicef. Então, é interessante, eles queriam o olhar dos próprios interessados. Chamaram crianças também para dar sua própria opinião, né? E
analisar essa lei belga. Então, vocês têm outros tribunais também que vão chamar artistas, cantores, né? Acho que teve o britânico, que eu adoro ele, você acabou de mandar no nosso grupo sobre esse cineasta britânico O Ken Loach. Ken Loach já participou de Tribunal Cidadão. Então, eu acho muito interessante de entender que justiça não é papel exclusivo dos juristas, pelo menos isso é importante. Por que chamar pessoas conhecidas? Porque também a maioria das pessoas prefere a terminologia tribunal de opinião, porque a ideia é alertar a opinião. E, claramente, se você tem grandes personalidades, os jornalistas vão se interessar, divulgar melhor. Claro, isso eu percebo perfeitamente. A questão é que se isso não vai calar a opinião ou não vai esmagar a presença dessas pessoas, não é? Se isso não vai esmagar a capacidade opinativa e interventiva de outras pessoas que, não tendo esse privilégio mediático, acabam por ficar fora do processo. Percebes o que quer dizer? Ou seja, eu percebo qual é a estratégia. A questão é, se essas pessoas ocupam esse lugar e elas próprias já ocupam espaços nos outros sítios, eh, eh, as pessoas comuns eh, perdem essa voz. Mas eu gostava de lembrar de 3 coisas e depois fazer-te uma pergunta. Já estamos próximos do fim do tempo, isto, fica sempre tanto por conversar, mas havemos de voltar. Eh, 3 notas, uma delas é a preponderância que aquilo a que nós chamamos justiça, que é uma coisa completamente diferente do que sistema judiciário, leis e aplicação delas, continua a ter sobre estas coisas que são multimilenares. Os 10 mandamentos e os 7 pecados capitais. Nós percebemos que o núcleo que continua a compor o tecido criminoso e também penalizado pela justiça, aquilo que nós chamamos justiça, continua a não ir mais além, ou ir muito mais além, do que os 10 mandamentos e os 7 pecados capitais. Uma coisa, aliás, muito curiosa que eu reparo, é como os tribunais sistematicamente têm pinturas, esculturas, etc., com as tábuas dos mandamentos. E como nós hoje temos padrões que poderemos considerar criminosos, muito mais além desse esquema que é muito moralizante, não é? Muito moralizante, moralizador e até repressivo quando nós falamos, por exemplo, dos pecados capitais. Outra coisa, recordar que no passado existiram tribunais revolucionários. Não é a mesma coisa. É, na sequência de uma revolução, fazerem-se tribunais populares, mas no contexto revolucionário. Isto aconteceu em muitos sítios, falando de 2 casos. O Soviete de Limerick, na Irlanda, onde se julgou o colonialismo britânico. Portanto, onde foi julgado e condenado o colonialismo britânico. Isto em 1919, sendo que aquelas pessoas a seguir foram todas assassinadas, não é? Portanto, as pessoas que estavam nesse mesmo julgamento e que condenaram o colonialismo britânico foram a seguir tomadas pelas forças britânicas e assassinadas. Portanto, aqui dá-se o inverso da, da, do que se passa, não é? Que é o Estado encontra a bolha que tem que apanhar. No momento em que ela vem à luz, apercebe-se,
onde está a bolha que tem que apanhar. E outra coisa, essa sim que eu assisti, foram os tribunais populares que se fizeram em Portugal a seguir ao 25 de Abril. Esses tribunais populares eram reclamados por partidos, não é? Alguns deles de má memória e de, enfim, de dúbia composição, e que, por exemplo, eh, restabeleciam a pena de morte por razões políticas, quando a própria Constituição que estava suspensa nessa altura, mas a Constituição que se estava a construir se baseava numa jurisprudência que em Portugal tinha anulado a pena de morte há 200 anos e, portanto, ou seja, e houve assassínios. Aquilo resultou em assassinatos, resultou em perseguições brutais dentro da sociedade portuguesa sobre as pessoas erradas. Que eu saiba, não houve pessoas da polícia política, da PIDE, a serem julgados nos tribunais populares, não houve pessoas do regime Salazar Caetano julgadas nos tribunais populares, não se julgou, por exemplo, a direita fascista que tinha gerido uma ditadura de 48 anos, mas julgavam-se as pessoas que se diziam que estavam a distorcer a rota socialista que se compunha no país. Ou seja, uma completa subversão da própria ideia do Tribunal Popular, porque eles eram compostos por milhares de pessoas. No entanto, houve algumas exceções. Houve, por exemplo, tribunais populares que conseguiram tirar da prisão presos comuns, não os políticos, mas comuns, porque os seus crimes tinham resultado em, por exemplo, lutas pela sobrevivência, nomeadamente nas zonas camponesas, etc. Há um caso muito conhecido, houve um homem que matou um latifundiário, um grande latifundiário do Alentejo, porque esse latifundiário violou a mulher dele, ou seja, houve uma série de circunstâncias e esse mesmo Tribunal Popular libertou e conseguiu pô-lo na rua. Curiosamente, depois houve a contra-revolução de 25 de novembro e ele voltou para a prisão. Mas, para terminar esta minha última questão, que isto no fundo são só dúvidas, há também outra coisa, que é isto é possível de fazer e organizar pelo outro lado. Nós podemos ter fascistas a legitimar tribunais populares ou tribunais cidadãos. Ou seja, isto não pode ser visto sempre no lado do bem, não é? Como é que Nós isso, em que é que isso pode surgir e como já pensaste nesse lado da questão? a a agora eu entendo o seu interesse pelo tema, porque quando você me chamou, eu estranhei, porque você normalmente, eu gosto de ouvir seus, podcasts, etcétera, e sempre são pessoas mais ligadas à arte, etcétera. Eu fiz: "Por que ele quer me", eu fiquei lisonjeada, mas fiz porque Fred teve interesse nesse tema. Agora eu entendo. Eh, Olha, teve muitos tribunais que julgaram muitos ditadores. Teve um que acabou de julgar Duterte e Trump, né, nas exações que foram cometidas nas Filipinas, nessa pretendida guerra eh, contra os traficantes de droga. Recentemente, o Tribunal Popular Permanente, que foi criado pelo Lélio Basso, né, depois desse tribunal Russell, primeiro, segundo, etc., acabou numa decisão que se chama Pandemia e Autoritarismo do governo Bolsonaro, de condenar o ex-presidente brasileiro por ter cometido crime contra a humanidade, crime de responsabilidade, por ter
Então, existe sim possibilidade de julgar ditadores. E esses tribunais foram criados justamente para lutar contra a inércia de um governo brasileiro, por exemplo, que depois de um relatório de uma CPI que denunciou 9 crimes gravíssimos, né? Eh, Contra um representante do Estado brasileiro que não tomou nenhuma medida cautelar por enquanto, né? Solicitando a suspensão na época do presidente, que não abriu, por enquanto, um processo de impeachment, né? Como foi feito facilmente contra a presidente Dilma, que não denunciou legalmente, né, como todo mundo podia esperar isso acontecer. Então, várias ONGs, Paulo Evaristo Arns, a Comissão de Defesa de Direitos Humanos, né, fez e criou esse tribunal que também vai permitir que dê uma sentença com provas, né, que juntou todas as provas, todos os argumentos e que aliás é interessante que vai transmitir tudo isso ao TPI, Tribunal Penal Internacional. Isso. Agora eu entendo, porque será que esses tribunais cidadãos são revolucionários? É verdade que o que eu tentei ver no meu artigo, assim, aliás, eu vou divulgar, eu vou colocar numa plataforma, infelizmente, americana para divulgar melhor, mas eu quero realmente expandir esse livro eletrônico. Verdade que vai oferecer uma lógica totalmente diferente. Vamos ter que pensar a justiça com outra lógica, né? De maneira diferente, Claro. porque aqui talvez vamos focar talvez mais nas vítimas que na sanção dos carrascos. Vamos eu acho que vamos ter que repensar essa ideia de justiça, de força de direito. Eu acho realmente esse novo fenômeno muito importante, porque vamos ter que repensar legitimidade. Quem tem legitimidade para julgar? Aqui vou responder. Agora, tudo bem, até hoje foram os ativistas que vão defender os direitos fundamentais das pessoas, e hoje da natureza, etc. Mas e se realmente um tribunal formados, porque não é possível, é totalmente possível, eles acho que não entenderam ainda o interesse, a força subversiva, mas eu acho que um belo dia, a possibilidade da extrema-direita estadunidense usar as mesmas armas. É isso o problema. Eu acho que isso é preocupante. Não existe, como já falei, um regime jurídico internacional, mas cria um regime jurídico também, isso não vai ser útil para limitar essas iniciativas da sociedade civil. Eu não tenho resposta, não tenho resposta, é difícil entender como limitar isso. Eu acho que não sei, hoje eu estou vendo a extrema-direita, para defender suas posições, usar, sempre é engraçado, os direitos humanos, né? Falando para espalhar fake news, vão usar a liberdade de expressão e deturpar, e por enquanto estamos bem sem conseguir realmente reagir de maneira Não, eficaz. eles estão mesmo a utilizar até a justiça. O primeiro passo é aquilo que já estão a fazer, que é utilizar a justiça de Estado contra ativistas de todas as áreas. Um exemplo é o que se passa em Portugal com o Mamadou Ba, que está a ser, neste momento, acusado por um fascista assassino
um homem que participou no assassínio de Alcino Monteiro, em Portugal, um cidadão negro, participou e incentivou ao crime. Um homem condenado por isso e por outra, e condenado por violência. É um homem que faz parte dos Hammerskins, que quis ir juntar-se aos batalhões fascistas na guerra da Ucrânia e que eles próprios não quiseram, os próprios de lá não quiseram por causa do mau nome, e que neste momento colocou o Mamadou Ba no tribunal, acusado de quê? De difamação, né? Difamação de quê? Por lhe chamar fascista. Ou seja, isto é ou eles estão a utilizar já esse sistema, e já está a acontecer uma chuva de processos vindos do partido fascista que tomou neste momento com os ultraliberais a esmagadora maioria do parlamento português. E eu até acho uma coisa, eu acho que onde a extrema-direita está, primeiro acho que é uma rede internacional, não acho que seja local. Há comunicações diretas, por exemplo, há uma ligação direta entre Eduardo Bolsonaro e a direita irlandesa, como há entre o próprio Jair Bolsonaro e a extrema-direita portuguesa, ou seja, há correntes de interajuda, de ajuda, de corrupção, etc. E justamente nos Estados Unidos, nós temos às vezes uma ideia um pouco vaga disto, mas há uma esquerda profundamente ativa nos Estados Unidos. Isso não representa, não quer dizer que não disputem eleições presidenciais, porque o sistema eleitoral para a presidência da República implica um determinado número de coisas que nós sabemos quais são e como é que elas depois afunilam a possibilidade de ser eleito. Mas a esquerda é organizada nos Estados Unidos, por exemplo, ao nível local, de uma forma fortíssima, e a direita está muito mais condicionada, a direita fascista está muito mais condicionada em alguns estados dos Estados Unidos do que, por exemplo, na Europa e certamente na América do Sul. E outra coisa que é a própria legitimação, no caso da Itália, de um partido que é continuador do partido de Mussolini. Não é outro, é o mesmo. É a mesma, com o mesmo símbolo, a mesma afirmação por aí fora. Eu acho que sobretudo isto é uma questão que gostava que levantei, porque acho que há que estar atento que eles estão a utilizar métodos, por exemplo, de ação política, foram património das esquerdas do mundo desde sempre. Nós fomos abandonando o terreno, por exemplo, e concentrando-nos nas instituições, e vemos como a ação territorial, pessoa a pessoa, a ação militante, pessoa a pessoa, no território, etc., está a ser utilizada pela extrema-direita. Não há vazios, quero dizer. Não existe vazio. De onde se sai, alguém vai ocupar esse espaço. Eu estava pensando agora, você falou, e se os fascistas usassem esses tribunais cidadãos, né? Mas eu acho que, por enquanto, eles estão concentrando em ocupar, invadir, contagiar os tribunais estatais, Sim, né? Dos Estados Unidos, na Corte Suprema. Será que eles precisam, por enquanto, dos tribunais cidadãos? Não, não, porque a própria justiça estatal oferece para eles um palco ideal para espalhar suas ideias. Olha, aqui no Brasil, apesar de todos os crimes cometidos pelo Bolsonaro, pelo Guedes, pelos ministros do governo fascista, etc., você vê que os juízes ou são coniventes, com muito entusiasmo, e os que não são coniventes, ou por covardia, não sei o quê, não usam fazer nada, né? Então, eu acho que certo. ele Eu acho precisa. que tens toda a razão, e esse para já eu acho que é o pano de defesa
para já esse é o plano de defesa. Eles estão a instrumentalizar ainda a justiça estatal, mas para um determinado tipo de ação, nomeadamente no plano local, para dar um exemplo que tem a ver com o Brasil, Santa Catarina tem ações, quer dizer, a nossa camarada Maria Teresa Capra, não é? Que foi uma pessoa que foi destituída e com planos de eliminação física, etc, 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 nasce de com um consenso popular estranhíssimo, de pessoas que vêm da classe operária, por exemplo, hoje dá para perceber que houve comunicação anterior com essas pessoas para preparar o terreno. E é isso que eu acho que poderá vir a acontecer na utilização deste tipo de tribunais quando eles quiserem contestar o sistema, não é? Quando eles quiserem eles próprios tomar uma legitimidade que dizem que é popular. Que é uma coisa estranha, mas que eles estão a fazer constantemente, como por exemplo a questão dos direitos humanos e reverter essa questão. Mas pronto, eu da minha parte acho que é uma questão a ter atenção e acho que era interessante estudar esse lado. Olha, justamente a pergunta que tu fizeste, desculpa estar a tomar este tempo, mas é só isto que é: qual seria o interesse dos fascistas nisso? Só essa pergunta já eu acho que é interessante de pensar nela, de sinalizar como é que eles podem, bem, por exemplo, uma coisa que me passa logo pela cabeça é como forma de contaminar os outros, como forma de os neutralizar, porque aí passa a haver um afastamento, ou pode haver um afastamento por cautela, por não reconhecimento generalizado de qualquer iniciativa deste tipo. Olha, nós já ultrapassámos muito o nosso tempo, mas gostava de fazer uma última pergunta, sendo que é uma pergunta complicada, eu sei que é, mas apanhar juristas é uma coisa rara e, portanto, sempre que se pode, eh, neste momento está-se a passar no Brasil uma coisa que é inédita para todos os países que sofreram ditaduras fascistas, sobretudo para os 3 países que passaram por ditaduras fascistas durante mais tempo: Portugal, a Espanha e a Irlanda, em que havendo revoluções, no caso português, havendo revoluções, no caso do irlandês, tendo havido uma negociação do Sul com a União Europeia, no caso francês, daquela monarquia inventada por aí fora, tudo isso, a questão que eu levanto é, ah, no Brasil está a ser constituído, ou já está constituída, já está em formação, uma comissão, a Comissão Amnistia, para os crimes cometidos pela ditadura. A pergunta que eu te queria fazer é esta: não há nisto uma contradição? Ou seja, alguém que foi preso, torturado, que viu as suas vidas destruídas durante um período que foi manifestamente tomado pela força. Não resulta de qualquer ação democrática, como até se passou com Bolsonaro, não é? Portanto, estamos a falar de um golpe militar, esse golpe tem sucesso e vai prolongar isso durante 2 décadas. Não há uma contradição em aqueles que lutaram contra essa mesma ditadura, aqueles que que permitiram que o processo democrático
se revalidasse com depois a luta pelas diretas, com tudo o que se passou a seguir, terem de pedir amnistia para processos que foram levantados pela própria ditadura. Ou seja, de alguma maneira não se estão a legitimar processos feitos pela ditadura militar, obrigando a que as suas vítimas tenham que pedir amnistia, porque a amnistia não é a absolvição, a amnistia não é a inocentação. A amnistia é uma coisa que até pode ser dada porque o Papa vai visitar o país, não é? Ou seja, nem sequer se levanta a questão de não ser crime. Eles estão a ser amnistiados, em muitos casos, em nome do Estado brasileiro, é-lhes pedido desculpa, mas os processos não estão a ficar legitimados com isto. Vasta questão. Que eu acho que mais que um jurista precisa mais de um filósofo para responder essa pergunta. Concordo com você. Não, sobre anistia, todas, pelo menos o que eu saiba, todas essas medidas de anistia, supostamente para apaziguar as relações, poder continuar a avançar, né? Normalmente são os argumentos usados. Nós podemos ver que normalmente essas anistias podem resolver a curto prazo um problema, uma situação belicosa, etc. Mas nós podemos ver que a reação bumerangue vai, vai acontecer qualquer dia, né? Um belo dia. Não sei se eu estou respondendo, mas eu vejo que cada vez que teve anistia, um tempo depois teve um novo golpe, como aconteceu no Brasil, né? E eu acho, por isso que eu achei que também esse Tribunal Cidadão que eu li muito, focar mais nas vítimas e que às vezes o silêncio, a pessoa sofreu violações dos seus direitos, a família dela foi assassinada de maneira cruel, etc. E o silêncio pode ser tão doloroso que o próprio ato em si. Tanto que o Bertrand Russell é interessante, né? Quando ele fala dos tribunais cidadãos, ele fala da importância desses tribunais como laboratório para criar uma nova justiça, para lutar contra o crime do silêncio, né? Eu achei muito interessante. E que essa anistia, tudo bem, vamos esquecer, nós sabemos que É ninguém. que é isso mesmo. Eu acho que, e desculpa, não queria mesmo cortar a palavra, mas eu acho que é isso mesmo que acabaste de dizer. Se há exemplo de, por exemplo, de um caso em que um tribunal popular, verdadeiramente popular, pudesse ser constituído para dar voz às vítimas da ditadura militar fora de um esquema processual que implica estar a legitimar os processos para os amnistiar dentro da lei da ditadura, que é um paradoxo em si. E o próprio facto das pessoas terem que pedir para, não é? Alguém ter que pedir para ser amnistiado de um crime que na realidade não fez. Uh, eu Olha, acho que. me Diz, diz. lembro esses tribunais populares, mas de origem estatais, então não seria tribunal cidadão, mas nesse caso pode ser interessante, que eu estudei um pouquinho, são os gachachás. Gachachás são esses tribunais populares, incentivados pela comunidade internacional e pelo próprio governo ruandês para julgar os crimes, né, de genocídios que foram cometidos em 94 nesse pequeno país africano. Eu acho que é uma experiência muito interessante, muito interessante, porque o problema é que quase 50% da população massacrou outros 50% da população, e o problema que o chefe de Estado ruandês teve que resolver acho que a anistia era impossível imaginar,
né? Eu acho que uma mulher que foi estuprada, que viu sua filha estuprada, seu marido assassinado com facão, etc., nunca vai poder. Não somos nós que podemos pedir a ela de aceitar desculpas, etc. Então, foi muito interessante essa ideia de abrir um espaço onde os carrascos e as vítimas poderiam conversar com essa dentro de uma organização. Eu acho que os africanos com esses garças pode, né, esses rondeses pode ensinar muito também, né? Eu acho É que isso claro que sim. assistia tudo, acho que podemos esquecer. Comissão da Verdade, né? A primeira foi na África do Sul, já foi muito importante, Mas a né? Comissão da Verdade até acho mais eficaz do que a Comissão da Amnistia. A Comissão da Verdade procura esclarecer e dar ao público o que se passou, com quem se passou, como é que foi. O caso português é um caso sui generis, não é? Temos que perceber que há um dia em que há uma revolução militar, os militares estão do lado da democracia e da liberdade, e no próprio dia 25 de abril de 1974 forma-se uma junta de salvação nacional que proclama que o regime está fora da lei, que a lei está fora da lei, inclusivamente para os crimes comuns, porque um crime comum julgado em ditadura não é a mesma coisa do que um crime comum julgado num sistema democrático. Mesmo assim, não houve julgamentos a seguir, mas o que não houve, aquilo acabou naquele instante, até a Constituição. Portanto, a Constituição foi 33 foi suspensa, mas isto é um caso à parte, porque foi um caso, foi uma revolução, não é? Nos outros sítios não houve nenhuma. Pronto, mas de qualquer das maneiras é uma questão para pensar e nós estamos a terminar. Eu queria te agradecer muito esta tua presença. Eu creio que este tema que tu levantaste no teu livro e com esta tua reflexão sobre os tribunais cidadãos, com as variantes todas que eles possam vir a ganhar de nome, como da ética, da opinião, do que seja, da justiça, etc., eh, podem vir a ganhar um peso de contestação social e até de organização de contestação e até de tomada da própria ação do poder de justiça, e de facto não há pior crime cometido contra as vítimas do que o silêncio. Também na configuração de novos crimes, tu falaste, por exemplo, do ecocídio, mas muitas outras coisas neste momento começam a ser. Citou vários exemplos. Novo conceito de genocídio, né? Pode Claro, ser massacrar uma população em função da religião, da etnia, ou raça, mas pode ser também em função de opiniões. São muito interessantes esses tribunais, né? Eles vão direitos direito dos povos, né? Essa ideia dos direitos coletivos, eles inovam, tem muitas inovações, são muito interessantes. Realmente é um laboratório, são laboratórios para ou interpretar ou efetivar conceitos que já existem ou criar novos conceitos. Realmente eu acho que vale a pena estudar esse novo fenômeno. Juliette, certamente contamos contigo para continuar esta conversa. Sem ti ela este tema não teria sido abordado e creio que é mesmo um paradigma que temos que considerar, tal como eu digo, não é uma coisa nova na medida em que não tenha acontecido no passado, no contexto em que está a acontecer agora é que me parece novo, e ao mesmo tempo tendo em alerta que há outros lados que podem tomar esta iniciativa para o lado contrário.
e que até nisto as relações de forças e coisas como a luta de classes não está de parte, porque não há as coisas não ficam sempre do mesmo lado e nós sabemos isso. A história tem-nos provado isso. E boa noite aqui, já quase boa noite em Salvador. Hoje estivemos com a Juliette Robicher, nasceu em Paris em 1968, fez toda a sua formação em áreas do direito, a licenciatura, o mestrado, o doutoramento, na Universidade de Paris, Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Depois a defesa da sua tese de doutoramento mudou-se para Salvador, na Bahia. É professora de Direito Internacional e Direitos Humanos, é presidente da Comissão do Direito Internacional do Instituto dos Advogados na Bahia e tem como áreas de pesquisa os direitos humanos, a proteção internacional do património da humanidade, conflitos armados, também de sugerir a leitura de posições que a Juliette tem vindo a marcar sobre a questão da Ucrânia e da Rússia, a justiça penal internacional, os direitos dos migrantes e refugiados.